Olá, estamos de volta com a nossa quarta aula de gestão de projetos. Na aula de hoje, vamos tratar das técnicas de gerenciamento de projetos. Para que serve a gestão de projetos? A gestão dos projetos ela é muito importante para as empresas se elas querem ter um resultado melhor. Então, elas não podem contar com a sorte. Então, esses projetos eles precisam ser gerenciados para que você possa atingir o seu objetivo final. Para isso, é importante definir indicadores de desempenho dos projetos. Como é que você sabe se o projeto está indo bem ou mal? Você precisa definir esses indicadores para poder fazer esse acompanhamento e esse controle. Então, nós temos diversos tipos de indicadores de projeto. Nós vamos falar a respeito de alguns deles a partir de agora. Um indicador de desempenho é o retorno sobre o investimento. Então, a empresa está fazendo um investimento naquele projeto, gastando uma certa quantidade de recursos financeiros, e no final desse projeto ela vai ter aí algum tipo de retorno financeiro também. Então, esse indicador de desempenho vai demonstrar se compensa fazer esse projeto ou não, e depois de pronto, se ele realmente, na prática, ele compensou o investimento que foi feito. Um outro índice é o índice de desempenho de custos. Então, eu vou verificar o valor que foi agregado nas diversas entregas daquele projeto, dividido pelos custos calculados previamente. Então, eu fiz uma previsão dos custos e o valor que eu tive agregado em cada entrega efetiva. Então, eu vou verificar esse índice de desempenho, se realmente atendeu as minhas expectativas ou não. Aqui estou verificando o valor agregado pelas entregas dividido pelos custos que foram calculados previamente. Um outro índice é o índice de desenvolvimento do prazo. Tá? Aqui eu vou verificar o aspecto se o valor agregado das entregas ele está de acordo com o que foi o valor planejado para as entregas. Tá, ok? Então, eu estou verificando se eu estou desenvolvendo as minhas atividades dentro do prazo que foi estipulado. Também eu posso verificar a taxa de tarefas realizadas. Então, eu vou estar verificando se aquilo que foi planejado foi realmente efetivado. Também posso verificar os desvios de esforço. Então, eu calculei uma certa quantidade de horas para fazer uma atividade e pode ser que eu não consegui terminar aquela atividade. Então, é um desvio de esforço. E através desse indicativo, desse indicador de desempenho, eu posso, então, buscar mais informações para verificar a causa da minha mão de obra não estar atendendo a efetividade que era almejada. Um outro indicador muito importante é o nível de satisfação do cliente. Então, eu posso estar acompanhando constantemente, através de entrevistas e de questionários, se o cliente está satisfeito com o meu produto, com o meu processo, com o meu projeto, com as entregas que estão sendo feitas. Isso é muito importante porque se o meu cliente não estiver satisfeito, é possível que ele busque aí uma outra empresa e eu vou estar perdendo aí aquele cliente. Então, como é que a gente pode fazer um bom gerenciamento de projetos? O primeiro passo é definir metas. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho como que essas metas devem ser. Mas se você não tem metas dentro de um projeto, você não sabe para onde ir, quais são os seus objetivos, onde você quer chegar. Então, definir metas é fundamental. Também é preciso planejar e seguir o escopo. Então, você precisa entender qual é o objetivo do seu projeto, a partir daí você fazer um planejamento e compreender quais são as características daquele projeto, em termos de quantidade, de qualidade, o que vai ser alcançado. Então, esse escopo ele é muito importante, é o tema da nossa próxima aula. E, finalmente, você precisa dar atenção aos custos. Então, todo projeto tem um orçamento, e se você estourar esse orçamento, é possível que você não consiga terminar o seu projeto. Tá bom? Então, dê muita atenção ao controle dos custos.
Muito bem, então nós vamos pensar nos diversos processos do grupo de iniciação de um projeto, tá? O primeiro processo é o processo de desenvolver o termo de abertura do projeto, né, o TAP. Então esse processo ele trata principalmente da autorização do projeto ou em um projeto que tem várias fases, de uma fase do projeto. É o processo necessário para a documentação das necessidades de negócios e do novo produto, serviço ou outro resultado que deve satisfazer esses requisitos. A elaboração desse termo de abertura liga o projeto ao trabalho em andamento da organização e autoriza o seu desenvolvimento. Então, sem esse termo de abertura do projeto, o projeto não se inicia. Então, eu preciso também identificar as partes interessadas, né, os stakeholders. Tá? Esse processo identifica as pessoas e organizações que podem ser afetadas pelo projeto e também da documentação das informações relevantes relacionadas aos seus interesses, envolvimento e impacto no sucesso do projeto. Então, os processos de gerenciamento da integração do projeto tem uma série de fases, uma série de processos. Então, eu tenho o processo de desenvolver o termo de abertura do projeto, né, que é o tema da aula de hoje. Temos aí desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, orientar e gerenciar a execução do projeto, monitorar e controlar o trabalho do projeto, tem que fazer um controle integrado de mudanças que às vezes são solicitadas pelo cliente e, finalmente, encerrar o projeto ou fase do projeto. Tá ok? Então, vamos ver um pouco mais como desenvolver o termo de abertura do projeto. Então, estamos na fase aí de iniciação. Tá? Então, o objetivo é aprovar o projeto ou não. Então, essa fase ela é projetada para auxiliar os stakeholders a avaliar a viabilidade do projeto proposto. É uma fase concluída com o projeto aprovado e o gestor de projetos atribuído. Então, quais são os fatores críticos de sucesso desse processo? Primeiro, definir com clareza o objetivo e a abrangência do projeto, né? O escopo, né? O alinhamento com o plano estratégico da empresa. Então, o meu projeto ele tem que estar ligado à estratégia da empresa. Não pode ser uma coisa desconexa. Então, a empresa está buscando reduzir custos e o meu projeto ele vai aumentar os custos, ele está fora aí, né, desse planejamento. Preciso também identificar as partes interessadas no projeto e definir estratégias para ganhar suporte ou reduzir os obstáculos. Também vou fazer a identificação do gerente de projeto. Nós já vimos na aula passada quais são as características desse gerente de projeto, né? Características desejáveis desse gerente de projeto. Também a identificação da data de início e as dependências, né, desse projeto. Também reconhecer as oportunidades e ameaças para poder lidar bem com elas. E no final eu vou ter então a aprovação do termo de abertura pelo patrocinador e pelos principais envolvidos. Então vai estar definido os custos, o prazo, o escopo, tudo dentro desse termo de abertura, né, do nosso projeto. Então, tudo começa com uma solicitação, né, do projeto, tá? Então, o projeto ele se inicia para atender uma demanda, né? Então, pode ser criar um novo produto, atender uma exigência legal, aperfeiçoar um processo ou um produto, atender a solicitação de um cliente. Então, a pessoa que identificou a necessidade, ela deve descrever as necessidades do negócio, os requisitos e características dos produtos, as razões para a seleção de um projeto, é aquele que tem o menor custo, é aquele que tem a melhor qualidade, qual é a razão para selecionar um projeto ou outro. E a saída vai ser a solicitação do projeto. Pode ser gerado através de um e-mail, de um telefonema, uma reunião com o cliente, tudo isso vai fazer então surgir a solicitação desse projeto. Então eu preciso selecionar o projeto que eu vou estar desenvolvendo, né? Então ocorre através de um comitê ou de uma autoridade com base na solicitação do projeto e dos critérios pré-definidos. Tem diferentes tipos de critério, né? Por exemplo, payback é o número de períodos necessários para a recuperação do investimento inicial. Então eu faço, quero abrir uma loja, né? Então
eu vou fazer um investimento e depois de 2 anos eu vou ter aquele investimento pago pelo lucro que aquela loja traz. Então o payback dela é de 2 anos. A TIR é a taxa interna de retorno. É a taxa de desconto que iguala o valor presente dos fluxos de caixa futuros ao investimento inicial. É outra maneira de avaliar se aquele projeto ele é viável ou não. Também eu posso ter o VPL, que é o valor presente líquido. É a diferença entre o valor presente das entradas e saídas de caixa presentes e futuras, descontadas a uma taxa de juros, tá bom? Então também é outra maneira de verificar se esse projeto é viável financeiramente ou não. E também o ROI, né, que é o retorno sobre os investimentos. Então é o resultado do investimento dividido pelo custo do investimento. Então esse indicador ele depende do que é considerado como resultado e o que é considerado como custo. Então eu vou fazer um investimento, mas o meu retorno vai ser maior. Então compensa fazer esse tipo de investimento. Então eu tenho aí diversos critérios para selecionar qual projeto eu vou fazer, qual projeto que eu vou recusar. E a saída, então, vai ser um portfólio de projetos atualizado. Então, eu tenho diversos projetos que eu posso desenvolver, diversas alternativas. Eu vou, então, selecionar aqueles projetos que eu vou fazer agora, aqueles que eu vou fazer mais para frente, aqueles que eu realmente vou descartar e não vou implementar. Então, dentro desse processo de iniciação, nós vamos desenvolver o termo de abertura do projeto, tá? Então, para desenvolver esse termo de abertura do projeto, nós vamos ter aí um gerente de projetos que vai ser designado, né, e o nível de autoridade vai ser atribuída para toda a equipe do projeto. Então, eu vou saber quem é o gerente de projeto e quem são as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Também, quais são os requisitos que satisfazem as necessidades das partes interessadas. Também vai estar bem esclarecido quais são as necessidades de negócios, a descrição de alto nível do projeto ou requisitos do produto para o qual o projeto é realizado. Então, qual é o objetivo ou justificativa desse projeto? Precisa estar bem definido também, né? O cronograma de marcos, sumarizado, né? Os pontos de verificação, né? Dentro daquele cronograma. A influência das partes interessadas, né, as premissas e restrições para esse projeto, tá? Caso de negócios, né, uma explicação, né, justificando o projeto, incluindo o retorno sobre o investimento, mostrando então que esse projeto ele é viável, tá? Um orçamento, né, um sumarizado, tá? Um resumo desse orçamento, né? E então eu vou ter aí um termo de abertura que vai ser aprovado pelos principais stakeholders. E a saída vai ser o termo de abertura do projeto assinado, né, pelas pessoas ali que estão envolvidas. Também eu preciso identificar as partes interessadas ao iniciar o meu projeto. Então, em relação às partes interessadas, o gestor do projeto ele deve identificá-las e determinar seus interesses, sua influência no início do projeto. Ele precisa ser ético e respeitoso, né, com todas as partes envolvidas, os funcionários, os diretores, o governo. Então, todas essas partes ele precisa ser ético e respeitoso. Então, tem que seguir um código de ética e conduta profissional com todas essas partes interessadas. Determinar as necessidades e expectativas, gerenciar a influência sobre os requisitos, adaptar aos diferentes interesses, balanceando as restrições conflitantes. Então você vai ter que lidar com esses conflitos constantemente. Definir estratégias para ganhar suporte ou reduzir obstáculos das partes interessadas. O gestor de projetos é o maestro e as partes interessadas são os integrantes dessa orquestra sinfônica. Então ele precisa lidar bem com todas essas partes interessadas. E a saída vai ser o registro das partes interessadas. Então nós temos algumas partes interessadas que são mais críticas. Então, por exemplo, quem é que tem poder de alocação sobre os recursos críticos, né, os gargalos desse projeto? Então, quem é que tem poder de veto sobre o escopo? Tá? Então você vai verificar quem são essas pessoas, né, ou organizações que vão caracterizar o seu projeto. Quem é que tem poder sobre a parte financeira? Quem vai liberar recursos ou reduzir os recursos? Né? E quem é que pode liberar pessoas? Então você tem um projeto, você precisa de 30 pessoas. Ela fala, não, você vai poder contar com 10 funcionários, por exemplo. Tá bom? Então, essa é uma parte crítica que você precisa levar bem em consideração.
Quem é o patrocinador do projeto também é uma parte que você precisa também estar muito conectado com ela. Quem é a pessoa designada para especificar o produto? Ele que vai definir as características, tá? Então você precisa estar bem conectado com essa pessoa. Quem que é o chefe hierárquico pela equipe do projeto? É o gestor do projeto ou tem uma outra pessoa, algum diretor, que é o chefe hierárquico? Tá? Ele também tem autoridade e vai influenciar aquele projeto. Tá bom? Muito bem. Então vamos fazer um checklist, né, para ver quais são as características, né, do sucesso desse projeto. Então você tem que pensar que os objetivos do projeto têm que ser SMART. SMART em inglês significa esperto, tá bom? Na verdade é um acrônimo que você pode usar para se lembrar das características dos objetivos. Primeiro, a letra S de specific, né, que significa específico, claro. Então, para você ter sucesso no seu projeto, o objetivo tem que ser específico e claro. Também o measurable, quer dizer mensurável, né? Então tem que ter um indicador, tem que ter uma meta, tem que ser uma coisa também bem objetiva, tá? Esses objetivos, né, do projeto tem que ser também muito mensuráveis, tá bom? O assignable significa assinalável, né? Você tem que saber quem são as pessoas responsáveis por cada atividade no seu projeto, tá bom? Também tem que ser realístico, né? Realístico. Não pode ser uma coisa fantasiosa, né? Você tem ali uma demanda que demora um ano, você fala, não vou fazer isso em um mês. Não é realista, tá bom? E também tem que estar relacionado ao tempo, né? Quando que vai ser feito cada uma dessas fases? Por isso que é importante você ter um cronograma bem definido. Eu vou gastar 2 anos para fazer isso, vou gastar 1 ano para fazer aquilo, né? Ou 1 mês, depende aí de cada etapa do seu projeto. Além disso, pessoal, você precisa do suporte da alta administração para que o seu sucesso, para que o seu projeto seja bem sucedido, tá? Então a importância aumenta com a complexidade do projeto. Então, se é um projeto muito complexo, a alta administração tem que estar muito envolvida com esse projeto. Você precisa saber ouvir o seu cliente, né? Então, ouvir o seu cliente e envolvê-lo no projeto reduz as mudanças e agiliza o aceite dos produtos. Também a definição dos requisitos mínimos, tá? Então, quando você faz entrega de requisitos mínimos, permite que o usuário veja os resultados rapidamente. Então, você imagina que o seu cliente deseja um determinado produto, você apresenta para ele um protótipo, tá? Então não é um protótipo completo, mas é um protótipo funcional. Então ele vai analisar aquele protótipo, beleza, tá? É isso mesmo que eu quero ou não. É isso que eu quero mais isso, isso e isso. Então, quando você faz uma entrega de requisitos mínimos, né, de um protótipo rapidamente, você consegue então ter um feedback desse cliente, ele vai concordar ou não com o andamento que você está fazendo, tá? Então, o tempo ele é o inimigo de todos os projetos. Então, quanto mais rápido você faz essa entrega, você tem mais tempo para poder mudar, né, o seu projeto. Também você pode dividir o projeto em subprojetos e muitas entregas parciais, porque aí você vai recebendo feedback do seu cliente e você tem também condições de ir melhorando ou mudando aí a abordagem do seu projeto. Então, por que eu quero identificar as partes interessadas logo? Tá? Porque quando eu consigo descobrir, identificar e escutar essas partes interessadas no início, eu vou poder ter um comprometimento maior delas. Eu já procurei, já conversei, já estou apresentando o projeto, elas vão se comprometer com esse projeto. Também eu vou ter uma maior clareza dos requisitos e objetivos, porque eu sei o que eles estão pensando e desejando. E vou ter menos mudanças, né, porque já está mais esclarecido o que eles querem, então é mais fácil que eu entregue aquilo realmente que eles desejam. Tá? Então, conectar as partes interessadas significa que eu posso maximizar as influências positivas e minimizar as resistências através, né, das conversas, através dos contatos que são feitos, tá bom? Então, eu vou ter uma probabilidade maior da aceitação das entregas, né, já de acordo com aquilo que foi planejado por eles mesmos, né? Agora, se eu deixar para descobrir ou escutar essas partes interessadas mais tarde no projeto, significa que eu vou ter mais mudanças, né, e menos aceitação das entregas. Eles falam, não era isso que eu queria. Tá? Então você precisa ouvi-los mais cedo, porque mais tarde eles vão querer mudar alguma coisa, explicando o que eles realmente desejam, e também não vão aceitar aquilo que você está propondo como entrega. E também, quanto mais tarde as mudanças, maior o custo. Então, uma coisa é você mudar o projeto, né? Outra coisa é você mudar já no final, com alguma coisa já construída.
tá? Então você vai perder todo aquele trabalho que você usou para construir, fabricar alguma coisa e vai perder aquilo. Então, quanto mais cedo você faz a mudança no projeto ainda, no papel, né, é melhor do que quando você faz aquilo já com alguma parte já implementada. Então nós temos o Kick-Off Meeting, que na verdade é a reunião inicial, é o pontapé inicial no seu projeto, tá? Então o objetivo é esclarecer como o projeto será gerenciado, quais as principais entregas, né, e definir também os responsáveis pelas mesmas. Também você vai validar o termo de abertura, vai definir as principais entregas, né, quando que elas vão ser feitas, quais são os requisitos, quem são os responsáveis, vai definir os marcos, né, do projeto e os seus deadlines, que é o prazo final de entrega, e também identificar os principais riscos do projeto. Temos alguns fatores-chave, né, que é observar os sinais dos participantes para identificar comprometimento. Então, você está lá naquela reunião, está todo mundo interessado no projeto ou tem gente querendo já desistir, sair fora? Você tem que observar o comportamento dos participantes nessa reunião inicial para verificar se eles realmente estão comprometidos ou não estão interessados naquele projeto, tá bom? Então você tem que mostrar a importância desse projeto e obter o comprometimento da equipe do projeto. Tem que estar todos ali alinhados, porque aquele projeto vai trazer algum benefício para a organização e para as pessoas envolvidas. E aí você vai ter, então, a validação e a aprovação do termo de abertura do projeto. Muito bem, até agora nós só vimos teoria, tá? Mas eu gostaria que a gente fosse para a prática, tá ok? Então vamos fazer um exercício em grupo para fazer o termo de abertura de um projeto, tá ok? Então esse exercício em grupo, ele não vai ser avaliado, tá? Mas é, do ponto de vista pedagógico, muito importante que vocês façam para que a disciplina possa se tornar também um conhecimento, uma habilidade que vocês adquiriram na prática também. Não basta ter o conhecimento conceitual, mas também é importante que vocês tenham aí uma habilidade prática de como fazer nesse projeto, tá bom? Então, vamos fazer o termo de abertura de um projeto. Eu quero que vocês se reúnam em grupo, tá? Então, talvez vocês já tenham algum grupo já formado aí nas aulas presenciais de vocês. Vocês estão livres para escolher esse grupo, no máximo 3 ou 4 pessoas em cada grupo, tá bom? Vocês vão conversar e vão escolher um projeto. Nós vimos que tem diversos tipos de projeto, né? Uma festa de casamento, um churrasco de formatura, a reforma de uma casa, a viagem dos sonhos, a abertura de um negócio. Temos diversos tipos de projetos. Escolham um projeto, tá bom? E com base nesse projeto, vocês vão desenvolver o termo de abertura do projeto, tá? Então, vão definir objetivos e critérios de sucesso, descrever o escopo do projeto e os seus principais requisitos, vão definir as fases do projeto, vão definir as principais entregas de cada fase e também as premissas e restrições do seu projeto. Vão identificar as partes interessadas, né? Então, quem são as pessoas ali que estão interessadas? Imagina ali a festa de casamento. Então, você tem o noivo, a noiva, a família do noivo, a família da noiva, né? Então, tem muitas pessoas interessadas nesse casamento, tá bom? Então, vão identificar essas partes interessadas e também, se existir conflitos de interesses, como é que você vai tratar esses conflitos como gestor do projeto? Fala um pouquinho sobre isso também, tá? Então, nós já temos aqui na nossa plataforma um termo de abertura da reforma de uma casa. Então, vocês podem usar como um exemplo, né, do que se espera do termo de abertura de um projeto, tá? E tem também um template, que é um modelo, né, de um termo de abertura de projeto no Word que você pode utilizar. É só você preencher lá com os dados do seu projeto. E também um template para registro das partes interessadas, que é uma planilha do Excel. Você pode abrir também, preencher lá com os dados do seu projeto, tá bom? Então, pessoal, é um exercício em grupo, vocês vão se reunir, vão discutir e vão preencher, tá, esse termo de abertura do projeto e também vão identificar as partes interessadas. Então, isso aí nós vamos colocar num fórum para vocês poderem colocar, né, as respostas de vocês, o que vocês estão fazendo, para a gente poder discutir o andamento desse termo de abertura, tá bom? Muito bem, nós também temos o exercício, né, o exercício número 4, vocês têm até o dia 7 de março para responder, tá, essas duas questões. E no Fórum 1, que ainda está aberto, vocês vão poder responder também a duas questões, né? Em sua opinião, quais os principais benefícios que se pode esperar de uma boa gestão de projetos e também quais são as maiores dificuldades e barreiras para se ter um projeto de sucesso.
a cada aula vocês estão aprendendo conceitos novos, vocês devem entrar no fórum e complementar a resposta inicial de vocês com esse novo conhecimento adquirido, tá bom? Além disso, você deve inserir exemplos e contar sua própria experiência e também comentar as respostas dos colegas. Tá? Essa interação é muito importante para o nosso aprendizado coletivo. Vocês têm até o dia 7 de março para responder a esse fórum e ele vale 0,6 pontos. Muito bem, por hoje é só. Né? Na próxima aula nós vamos falar sobre o escopo do projeto. Então não deixem de fazer esse exercício em grupo. Tá? Tente entrar em contato com seus colegas e discutir aí um projeto e fazer aquilo que foi solicitado. Tá legal? Se você não conseguir fazer em grupo, você dá um toque e a gente vê o que a gente pode fazer aí. Talvez você fazer individualmente, mas o ideal é que seja em grupo, porque você vai ter esse debate e isso facilita também a aprendizagem. Tá legal? Faça o exercício número 4, participe do nosso fórum. Não se esqueça de completar o perfil do aluno, colocando a sua foto, a sua biografia, para que eu possa também conhecer um pouco melhor a turma de vocês. Muito bem, por hoje é só e até a próxima.